Amperge Convida, com Heloísa Carpena. O tema de hoje é saneamento básico, mais amplamente segurança hídrica. O Brasil tem um novo marco legal do saneamento básico, a Lei 14.026, que fez aniversário ontem, 15 de julho de 2020, que prevê que 99% da população deve ser atendida com abastecimento de água e 90% com esgotamento sanitário até o ano de 2033. O cenário atual, porém, ainda está distante dessa meta. Cerca de 32 milhões de brasileiros vivem sem acesso à água potável e mais de 90 milhões não têm coleta de esgoto. Trazendo foco para o nosso estado, eu consultei o ranking do saneamento 2024, publicado pelo Instituto Trata Brasil. E dentre as 20 melhores cidades, apenas Niterói aparece na lista, em 6º lugar, enquanto dentre as 20 piores, há 4 situadas no estado do Rio: São João de Meriti, São Gonçalo, Duque de Caxias e Belford Roxo. Para falar sobre essa situação e o trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro, nós temos o prazer de receber o promotor de justiça José Alexandre Maximino Mota, que é titular da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, é representante do MPRJ na Comissão de Meio Ambiente do CNMP e é diretor da Abrampa. Boa tarde, José Alexandre. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar a entrevista pedindo a você para explicar para nós o que é segurança hídrica. Eu sei que isso envolve vários aspectos, de quantidade, casos de escassez, casos das inundações, como a gente teve agora recentemente no Rio Grande do Sul, e também aspecto da qualidade, tanto relativo ao fornecimento de água encanada, como o tratamento de esgoto. Tá certo isso? Perfeito. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, nossos ouvintes. Prazer imenso estar aqui na Rádio Roquete Pinto. Isso mesmo, Heloísa. A segurança hídrica aborda, esses principais aspectos que você citou. O tema é tão importante, que a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2010, diante da variedade de conceitos, pelas nações, primeiro entendeu por bem e definiu o que era o direito humano à água e ao saneamento. E assim o fez por meio da Resolução 64292, vindo da Assembleia Geral. 3 anos depois, ali em 2013, diante do mesmo desafio de padronizar um conceito sobre o que seria segurança hídrica, a ONU trouxe um conceito mais ou menos nesse sentido, de que a capacidade de uma nação garantir o acesso a quantidades mínimas de águas desejadas para as espécies humanas e demais formas de vida. Então trouxe um conceito ecológico, Água de qualidade, ela sim declara, que não é apenas água em quantidade, mas a água em qualidade, aceitável, e aí entra o componente da potabilidade, e garantindo a prevenção contra eventos hidrológicos extremos, ou seja, as inundações e cenários de escassez. Então, o mérito desse conceito é trazer não só os serviços de saneamento na entrega da água tratada, como aglutinar um conceito do direito ambiental de gestão dos recursos naturais, principalmente daqueles recursos naturais associados à água. Muito bem, no Brasil nós temos os 2 cenários, tanto da escassez quanto das inundações. Tudo isso está relacionado com preservação de florestas. Então, teu trabalho na Abrampa deve ser também relativo a isso, essa interlocução com outros colegas. Isso acontece? Perfeito. Esse diálogo acontece e é interessante porque você percebe que a realidade daquele colega, por exemplo, que atua na bacia amazônica é muito distinta daquele que atua, por exemplo, no semiárido nordestino, daquele que atua, por exemplo, no centro-oeste, do que atua no sudeste e no sul. Alguns trazem a realidade, por exemplo, de extrações de aquífero, algo que na nossa realidade aqui de Rio de Janeiro a gente ainda não tem em larga escala, o costume de captação de água subterrânea. Já o centro-oeste, especialmente nas porções ali do aquífero Guarani, também possuem. Então é interessante essa troca de experiências, principalmente em cenários de escassez e de inundação, até porque em razão das mudanças climáticas e
podcast da Amperd trouxe colegas ilustres e referências nessa matéria, como Vinícius Lameira. Né? Hoje em dia, até a bacia amazônica vem sofrendo estresse hídrico, né? Algo que era impensável. Até ano passado a gente teve um dos piores estresses hídricos na bacia amazônica. No Pantanal, o Sul enfrentou uma escassez, depois foi para um cenário oposto, né, de inundações. Então, é muito interessante essa troca de experiência. Sim, tivemos no episódio passado, né, o 38, o promotor Vinícius Lameira, tivemos também a procuradora Denise Tarim falando sobre os desastres, enfim. Esse tema do meio ambiente tem sido recorrente. E no episódio com o promotor Vinícius, ele mencionou a Abramp e eu esqueci de falar aqui, né, que é a Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, né? E é uma iniciativa, eu acho que é única em tema ambiental, né? Porque em outras áreas eu não conheço um registro assim, de promotores que tenham se associado nacionalmente para discutir temas. Será que há outros? Bom, Luiz, outras associações semelhantes? Eu acho que a Abramp é pioneira, né? Pioneira, né? A gente tem até aqui colegas desbravadores que já foram, inclusive, presidentes da Abramp, como o Sávio Renato Bittencourt, que foi quem me levou. E hoje em dia você tem Patrícia, né, Silveira, Rosane Cunha, tantos outros nomes, Murilo Bustamante. E a nível nacional, assim, né, é até honroso fazer parte da diretoria, porque a gente percebe, inclusive, que já está avançando para fazer notas técnicas, né, para assessorar o procurador, né, geral da República em ações diretas de inconstitucionalidade, né? Eu já tive essa experiência, então, assim, tem sido comum até elaborar notas técnicas, muito além dos congressos brasileiros, enfim, então... eu louvo muito essa iniciativa da Abramp. E a iniciativa dos promotores, né? Isso é que eu acho valioso. Agora, trazendo, né, saindo do âmbito nacional, para falar um pouco do cenário do estado do Rio de Janeiro. Aqui nós tivemos 2 casos emblemáticos relativos à segurança hídrica. O caso da geosmina, do sistema Guandu, né, que serve aí milhões de pessoas na nossa cidade, e mais recentemente o caso do tolueno. O que aconteceu e como é que o Ministério Público atuou nessas 2 situações? Bom, foram realmente 2 casos bem emblemáticos, né? Um mais recente na nossa memória, esse do tolueno, que afetou, né, o abastecimento na porção leste da Baía de Guanabara, e a crise da geosmina, como foi chamada, no sistema Guandu. Eu vou começar por esse, né, em ordem cronológica. Né? Tanto no verão de 2020 como no verão de 2021, e... né, a infelicidade de ser nesse período é porque a gente estava, né, em plena pandemia de Covid. Então, né, a falta de confiança na água em tempos de Covid, né, em que se recomendava, né, o uso contínuo, né, da higiene, de lavar as mãos com água e sabão, né, foi, né, severamente impactada essa prevenção, né, esse cuidado, diante de uma desconfiança em relação à potabilidade da água. Então, né, não teria cenário pior, momento atual na história, né, para ter uma crise de qualidade da água, né, do que... Já não bastasse Covid, né? Pois é, crises sobre crise, a policrise, né? Então, janeiro, né, o verão de 2020 e verão de 2021, né? E o que foi esse episódio, né? Foi a decomposição, né, de uma alga, né, que, enfim, gerou esse composto orgânico, né? É uma cianobactéria, a geosmina é uma cianobactéria, que é fruto, né, da poluição do manancial. Ou seja, o Guandu, rapidamente explicando, ele é fruto, né, de uma transposição em Barra do Piraí, né, 90% da água dele vem do Rio Paraíba do Sul, e os outros 10%, né, vem uma parte de Laje, do reservatório de Laje, que vem, por sua vez, do Rio Piraí, e outra porção, né, menos expressiva, dos rios, que vem de Queimados, Nova Iguaçu, Rio Poços, Queimados, Ipiranga e Cabuçu. Esses rios últimos que eu falei, né, da Baixada Fluminense, eles estão extremamente poluídos, né, com índices 100 mil vezes acima do permitido na resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, com o calor intenso, né, a quantidade de fósforo e nitrogênio, essas algas proliferaram, né, vieram a se decompor, uma decomposição, geraram essa cianobactéria e isso afetou a água. Né? A Companhia Estadual de Saneamento, à época, disse que, olha... é como comer beterraba, né? É igual a gente voltar aos tempos de filtro de barro, que você, né, prova aquela água com gosto de terra, né? Inclusive geosmina, né? Na tradução, para alguns teria esse sentido, né? A tradução vulgar de perfume da terra,
na época, né, o Ministério Público demonstrou que a portaria consolidada 5 de 2017, portaria do Ministério da Saúde, traz no seu anexo 20, né, padrões organolépticos, né, que não necessariamente são parâmetros bacteriológicos, químicos. Então, dentre esses parâmetros organolépticos está o gosto, né? O gosto. Dizer, eles sustentavam que não era nocivo à saúde. Perfeito. Só afetava o gosto. Perfeito. E é verdade isso? E aí, né, tanto a portaria 5 de 2017 quanto a atual, a 888, né, do Ministério da Saúde, são claras em dizer que isso é um parâmetro de potabilidade, né? O risco à saúde, de fato, à época, né, até a gente acha que só tem no direito, mas a ciência também tem as suas correntes, né? Não as suas foi, polêmicas. E as suas polêmicas, né? As suas divergências. Então, assim, o risco à saúde, de fato, não foi demonstrado. O que é fato é que o padrão organoléptico, né, que é o gosto, né, que tem que ser na escala de 6, segundo o anexo 20, né, chegou a 36, 60, chegou a 10 vezes o limite. E qual foi o papel do MP? Primeiro, dar transparência a esses dados, porque a companhia de saneamento não publicava em sua página, né? E aí a discussão não é se, olha, traz risco ou não traz risco, mas se afeta a potabilidade, o consumidor, né? E muita gente, né, a gente fala que ou você compra água de galão ou de garrafa mineral, ou você toma água da SEDAI, que é a água da torneira. Alguns fervem essa água, outros têm filtros de parede, né, com carvão ativado, que seja, mas o gosto, né, e fora a lavagem de verduras, o banho, escovar os dentes. Então, isso gerou uma desconfiança do consumidor e é por isso, né, que a normativa, né, o direito pátrio, por essa portaria, que é nacional, prevê que fora desses parâmetros ela é considerada não potável. Imprópria, né? Imprópria para o consumo. Então, o que o MP fez, resumidamente, né? Primeiro, deu transparência a esses dados para a população saber, né, à luz do direito do consumidor, né, se ela era de fato nociva ou não, o que a SEDAI estava, né, garantindo, se caminhões-pipas, sistemas de manobras na rede. E no segundo momento, que é, né, a área que eu atuo mais, do ponto de vista ambiental. Ou seja, era um problema só dos reservatórios? Era um problema da estação de tratamento de água ou era um problema mais complexo, envolvendo o manancial? E é interessante porque quando fizemos vistorias, né, na primeira vistoria, aí não vou citar nomes, mas um gestor falou: promotor, não se preocupe como a água chega aqui, se preocupe como ela sai. E isso mostrou, né, uma grave deficiência na compreensão, né, uma irracionalidade, eu diria, porque a água bruta é a sua matéria-prima, é a matéria-prima da companhia de saneamento. Então, dependendo do nível de poluição, a estação de tratamento não vai conseguir tratar. Isso tem, inclusive, previsão em norma, né? Dependendo do nível de tratamento da estação, a água, né, se estiver muito poluída, vai sair fora dos parâmetros legais. Então, resumidamente, o que o MP fez foi, né, cobrar medidas para a despoluição da Lagoa do Guandu nos 2 episódios, tanto no verão, né, de 2020 quanto de 2021. E, né, cobrar medidas, né, para que a estação de tratamento de água fosse devidamente reformada, né, operasse nas condições devidas. E a SEDAI, né, aí começou a aprimorar o seu laboratório, o seu maquinário, o seu sistema de filtro, de decantação, de coagulação, floculação, né? E o que é mais importante, né, acabou fazendo um bombeamento, trazendo uma água de melhor qualidade para dentro dessa Lagoa do Guandu, diluindo, né, o nível de poluentes e reduzindo a proliferação da geosmina. Ou seja, esse bombeamento de água adicional, né, foi fundamental para melhorar a qualidade da água. Ou seja, senão a gente estaria até hoje aplicando carvão ativado, a companhia de saneamento gastando milhões e repassando isso para o consumidor. Sim. E o caso do tolueno, esse mais recente? Sim, já o caso do tolueno, né, foi já um composto químico, né? Aí, como alguns chamam, da família dos hidrocarbonetos, né? Benzeno, tolueno, xileno. E o tolueno, né, um composto químico que é aplicado na fabricação de tintas, gasolina, solventes, removedores de esmalte. Isso foi detectado na água desse sistema, né? Se o Guandu abastece 9 milhões de pessoas no oeste metropolitano, como você bem lembrou, Luísa, o sistema Imunana Laranjal, ali que vem, né, da confluência de 2 rios, o Guapiaçu e o Macacu, em Cachoeiras de Macacu, ele abastece 2 milhões de pessoas. Inclusive, Ilha de Paquetá, né, aqueles que nos ouvem, né, e nos prestigiam com sua audiência, daí perguntam como é que a água chega na Ilha de Paquetá, né? Às vezes a gente não para pensar nas coisas. Então vem para uma estação subaquática, uma tubulação subaquática, trazendo essa água do sistema Imunana Laranjal, né? E, além de abastecer a Ilha de Paquetá, São Gonçalo inteira, só aí a gente já está falando mais de 1 milhão de habitantes, Itaboraí,
né, Niterói inteira e parte de Maricá. Então, 2,2 milhões de pessoas afetadas pela presença de um composto químico. Ministério Público, né, aí com o GTT ambiental, citar aqui 2 grandes colegas, o colega Tiago Veras, a doutora Gisela Pequeno, também colega Gisela Pequeno, nós fizemos uma vistoria, eu acompanhei por ter atribuição para Cachoeiras de Macacu, né, e verificamos que realmente o ponto zero, onde eles identificaram, né, uma alta concentração de tolueno, estava com boias de contenção. Então, o que o Ministério Público, né, cobrou? Primeiro, a contenção, a remediação do dano, a identificação desses pontos de vazamento do tolueno com a colocação de boias, saber se a estação de tratamento de água da SEDAI, que fica em São Gonçalo, né, que abastece, sofreu contaminação. Então nós vistoriamos a estação de tratamento de água, que é a principal responsável, né, pelo tratamento do sistema imunolaranjal. Felizmente não foi, a SEDAI, né, trancou as comportas, fechou as comportas, e daí, né, estamos apurando as responsabilidades e medidas de prevenção. As responsabilidades, tem inclusive inquérito policial, né, tem inquérito civil, a gente está mapeando quem produz ou quem comercializa ou quem utiliza tolueno na bacia hidrográfica, né, em Itaboraí, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, e a prevenção, né, isso está em curso, a adoção de um plano de contingência na bacia hidrográfica, né, com mapeamento das licenças, ou seja, quem está licenciado para operar esses contaminantes, quem monitora o quê. A Petrobras vai monitorar quais parâmetros em quais pontos, a SEDAI vai monitorar quais parâmetros, o INEA vai monitorar quais, né? Quais serão as medidas adotadas em termos de contaminação, e aí algo que se vem tratando muito, uma matriz de responsabilidade, né? Em ocorrendo desastres de contaminação, quem faz o quê? A Secretaria Estadual do Ambiente vai monitorar e emitir o alerta para a SEDAI, a Petrobras identificando um vazamento no seu duto, né, num duto, por exemplo, no oleoduto, vai comunicar ao INEA e aí definir pontos de segurança da água, ou seja, para você evitar, né, que essa contaminação. É claro que você tem outros usos, né, como a pesca, inclusive participei de uma audiência pública que a pesca teria sido afetada, a agricultura, a contaminação lá tem uma produção expressiva de aipim, milho, né, pouca gente sabe, e o uso humano, né, que são essas 2 milhões de pessoas. Então, a gente está criando essa matriz de responsabilidade para que não se tenha um vácuo, né, sobre quem faz o que em momentos de crise de qualidade. E ao contrário da geosmina, o tolueno é nocivo à saúde, né? Sim, esse é nocivo à saúde. Com certeza. Você estava falando sobre as bacias hidrográficas, né, que abastecem esses reservatórios. E como é que, então, o saneamento, o tratamento de esgoto vai afetar a qualidade da água? Como é que isso se dá e quem são os grandes poluidores aí dessa região? Bom, perfeito. Vou, né, começar pelo sistema Guandu. A relação entre segurança hídrica e saneamento, né, o próprio episódio da geosmina demonstra. Por quê? Porque durante muitos anos, décadas e décadas, se investiu muito pouco, né, em saneamento, principalmente em municípios como Nova Iguaçu, Queimados, Seropédica, Piraí. Ou seja, no caminho das águas, né, tem um professor da Fiocruz que fala muito isso, né, ele até fala em pedagogia das águas, ou caminho das águas, né, a gente não pode só ficar lembrando, né, da caixa d'água do nosso prédio, ou dos reservatórios das companhias de saneamento e da estação de tratamento. Nova York investiu pesado, né, no sistema Catskills, projeto, né, inclusive Nova York, na cidade, você pode beber água da torneira. Por quê? Qual foi o grande diferencial? Preservaram a bacia hidrográfica, né, que abastece, né, aquela megalópole, a nível, né, da água chegar com um grau de pureza extraordinário na estação de tratamento de água. Então, assim, aqui a gente não fez isso, né? Infelizmente, né, os governantes, os gestores permitiram que a bacia hidrográfica, né, que drena para o principal manancial de abastecimento público do estado do Rio de Janeiro, né, 9 milhões de pessoas, a ETA Guandu, inclusive, está no Guinness como a maior produção de água, né, a estação com a maior produção de água do mundo, fosse contaminada justamente, né, por uma má gestão ambiental. Ou seja, durante anos se permitiu que tivesse lixões, né, minando chorume, poluição industrial, né, alguns dizem que foi uma grande falha do Estado licenciar um complexo industrial em Queimados, né, você tem um polo industrial em Queimados, o risco que isso gera, né, é você botar, né, um coquetel ali de contaminantes, né, de produtos químicos na sua caixa d'água, né, no seu reservatório. Então,
você licenciou polos industriais, você teve lixões e, principalmente, um déficit de saneamento, ou seja, de coleta e tratamento de esgoto. Vou te dar um exemplo, Heloísa. Quando nós nos deparamos com o episódio da Geosmina, nós procuramos saber os índices, né, de coleta e tratamento em Nova Iguaçu e Queimados. Queimados era 0 de tratamento, né? E quando a gente foi ver os dados, né? Tratamento de esgoto. Do tratamento de esgoto. E quando fomos ver os dados do SNIS, às vezes os dados nem batiam, diziam 15%, 20%. E aí, por quê? Porque era autodeclaratório, né? A companhia fornecia os números. E aí o gestor, inclusive, falou, olha, mas calma aí, MP, a gente tem 14 estações de tratamento de esgoto. Mas não tinha sido informado. Quando a gente foi a campo, 14 estações de tratamento de esgoto inoperantes. Você tinha 14 estações de tratamento de esgoto, não era assim, uma não funcionava, 2. As 14 não funcionavam. Então, assim, demonstrou que mesmo que tinha sido implantado, não funcionava. Nova Iguaçu, a mesma coisa. Então, mas qual a razão? Isso foi justificado? Alega-se, né, que, olha, você tinha dinheiro, né, recurso da tarifa e até de programas de financiamento da União, Caixa Econômica é uma grande financiadora, o Estado com recursos do FECAM, e você investia, só que eles diziam, olha, o índice de inadimplemento é muito alto, porque são populações pobres, né? Então, olha, se a gente fosse cobrar de todo mundo, isso não justifica, não estou dizendo que justifica, mas assim, o que eles argumentaram, olha, a falta de sustentabilidade econômica financeira levou a que essas instalações fossem, né, inutilizadas, né, ou sequer operadas em alguns casos. Então, para demonstrar, né, como o déficit na coleta e muitas, contingentes, né, assim, incalculáveis, sem coleta de tratamento, o que é pior, ou seja, é o famoso esgoto, né, minando nas casas, que às vezes, e a gente ainda apurou que tinha um índice até relativo de coleta de esgoto, mas que não levava a lugar algum. Ou seja, você só afastava, né, o que o Ministério da Saúde fala de política de afastamento. Se afasta os esgotos das casas das pessoas, é importante do ponto de vista sanitário, né, de evitar doenças de veiculação hídrica, mas você continua jogando no seu manancial. Então, resumidamente, é como se a montante, né, a população da região metropolitana, estivesse comprometendo a qualidade de água a jusante, ou seja, de quem está abaixo e dela própria, porque a ETA também, a Estação de Tratamento do Guandu, também abastecia. Então, era uma visão míope da companhia de saneamento e dos órgãos ambientais em permitir que a mesma companhia que não investia em coleta e tratamento de esgoto deteriorava a qualidade da água que abastecia, né, para toda a porção oeste metropolitana. Ou seja, é uma autossabotagem, né? Ou seja, você não investe em coleta e tratamento e inviabiliza o próprio componente do abastecimento. Então, tá aí uma relação. Em Cachoeira de Macacu é diferente. Apesar do índice de coleta e tratamento ser baixo, né, em Magé, né, em Itaboraí, Guapimirim, a vazão do rio é suficiente para diluir essas quantidades de esgoto, né? E, enfim, não é capaz ainda o esgotamento sanitário de comprometer, mas isso não quer dizer que a gente não deve investir em coleta e tratamento, porque a gente vai estar garantindo uma água de melhor qualidade, inclusive evitando custos da companhia, né? Ela vai precisar gastar menos produto químico para tratar a água, né? E fora os outros usos, né, de pesca, você tem que ter vida num ecossistema. Então, despoluir os rios, né, com o avanço da política de saneamento é fundamental não só para o abastecimento humano, como para os outros usos múltiplos da água, né? Isso está na Lei 9433 de 97, inclusive, né? A coexistência dos usos múltiplos. E o que é mais grave? É a falta de tratamento ou a atividade desses poluidores, das indústrias que estão próximas à bacia hidrográfica? Dá para dimensionar isso? Por exemplo, coliforme, né? Coliformes fecais, né? Listeria coli, tem parâmetro nas resoluções CONAMA, prevendo esses poluentes, esses parâmetros que são mais relacionados ao déficit de saneamento. A proporção, Heloísa, é que vai variar. Se você tiver uma grande indústria, né, petroquímica que tem um vazamento, né, isso muito provavelmente vai comprometer, porque a estação de tratamento de água ela não foi concebida para tratar esse nível de poluente. Entendi, mas eu digo, no cenário do nosso estado, qual desses dois fatores é preponderante no sentido de afetar a qualidade da água que é fornecida? Perfeito. Na bacia, né, do Guandu, partindo-se da premissa, né, de que as atividades foram licenciadas, que tem planos de contingência, muitas já estão praticando reuso, ou seja, elas não lançam efluentes. As indústrias. As indústrias.
elas reutilizam seus efluentes industriais, emitem relatórios, porque são fontes de poluição utópicas, mais definidas. Então, você licencia e monitora. Existe um relatório de acompanhamento de efluentes nessas indústrias. Vai prever tecnologia de ponta. No Guandu, o maior risco continua sendo o déficit de saneamento, né? Porque a população vai crescendo, ocupações irregulares, esse é outro ponto. A política de saneamento, inclusive, aborda isso, a necessidade de integração da gestão do território, uso e ocupação do solo, com o saneamento, ou seja, os nossos déficits expressivos são muito resultado dessa falta de política habitacional, da desordem da ocupação do espaço público. Então, na bacia do Guandu, o maior problema continua, assim, sendo, né, esse número expressivo de pessoas, né, de municípios, sem coleta e tratamento de esgoto. Aí a gente vai, né, falar em sequência sobre as metas que estão previstas. Já na porção leste do Imbunana Laranjal, isso eu estou falando de região metropolitana, a gente ainda tem o sistema Juturnaíba que abastece a região dos lagos, né? Mas falando aqui de região metropolitana, no cenário, né, de Cachoeira, do sistema Imbunana Laranjal, do leste fluminense, o maior desafio é a quantidade, porque a demanda é de 7 metros cúbicos por segundo e a oferta é de 4, então a gente já tem, né, um déficit de quantidade, ou seja, o sistema já é deficitário e para 2030 prevê que a demanda vai para 10 e a gente fica estagnado numa oferta de 4. Então lá, o ponto crítico é a quantidade de água e as fontes de contaminação industrial, porque a gente tem lá a gente tem a própria Petrobras, o Comperj, né, agora é o Gaslub, com vários dutos, uma atividade de alto risco, potencial poluidor elevado. Se não devidamente gerenciada, pode sim gerar grandes acidentes industriais, né? Do ponto de vista do poluidor, é sempre possível responsabilizá-lo, né? O poluidor pagador que paga pelo dano ambiental que ele venha causar. Mas do ponto de vista do tratamento, aí as ações, quer dizer, o controle exercido pelo Ministério Público se volta para a Companhia de Saneamento. E aqui no Rio de Janeiro ocorreu uma mudança, né, nessa companhia. Nós passamos da SEDAI, que você mencionou aí no caso da Geosmina, para Águas do Rio. Então, conta para nós como é que isso se relaciona com a questão da segurança hídrica. Essa mudança foi favorável ou, ao contrário, tornou mais difícil esse controle? Eu sei que houve um processo de consulta pública, né, no momento dessa transição, e o MP do Rio teve uma atuação importante, né? Como foi isso? Perfeito, Luísa. Isso foi divulgado, né, a nível nacional, inclusive a consulta pública e as audiências públicas. Até, né, alguns questionaram, criticaram, porque foi durante a pandemia e inaugurou, né, uma prática que até então não era recorrente, das audiências públicas virtuais. Então as audiências foram 3 audiências públicas, né? O Ministério Público, de início, já conseguiu uma conquista importante, porque o prazo era de 30 dias. Então, sensibilizamos o Estado e o BNDES, que conduzia a modelagem, de que 30 dias, né, para uma concessão envolvendo, né, todos os municípios da região metropolitana e mais algumas dezenas, né, no noroeste, no sul fluminense, né, isso envolve, até na própria região serrana, isso envolveria uma necessidade de uma participação maior, de informações amplamente divulgadas, né, e para não se ter uma audiência pública pro forma, essa é a grande crítica, uma audiência pública devidamente qualificada, né, que as pessoas pudessem debater e entender, né, como isso ia afetar a vida delas. E, enfim, questionar com argumentos, né, dotados de razoabilidade. Então, o Ministério Público conseguiu ampliar o prazo em mais 30 dias. Uma recomendação foi expedida, então de 30 dias a consulta passou para 60 dias. E qualquer pessoa podia participar? Qualquer pessoa cidadão podia participar, cidadão, seja por escrito, né, ou durante as audiências públicas, né, fazendo as suas perguntas. Então, né, do ponto de vista da gestão participativa, do processo democrático, né, de controle social, isso já foi um ponto importante. Isso já foi um ponto importante. Agora, do ponto de vista da concessão, da modelagem, eu destacaria, né, 2 pontos. A gente sabe, né, quem mora no Rio de Janeiro, infelizmente o programa, né, a má fama dele é conhecida a nível nacional, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, o famoso PDBG. Né, que foi sucedido pelo PSAN, que é o Programa de Saneamento dos Municípios do entorno da região metropolitana. E já existe uma ação civil pública, né, desde 2007, né, existia uma ação tramitando,
da 2ª Promotoria de Meio Ambiente da capital, doutora Rosane Cunha Gomes, e que, posteriormente, né, foi objeto, já nos tempos do GAEMA, de 2 grandes termos de ajustamento de conduta. Então, nós havíamos acabado de celebrar 2 termos de ajustamento de conduta e veio a concessão. E a SEDAI falou, olha, não sei como isso vai ficar. E as companhias dizendo, olha, agora segue em relação à SEDAI. E aí nós até, né, na época, falávamos, aqui não vai ter o Banerj das águas. Né? Aqui, né, não tem essa de vou ficar com filé mignon, né, a picanha. Sim, no momento da transformação, eles queriam ficar só com o ativo. Só né? com o ativo. Passivo, deixar para as calendas. Perfeito. Então, assim, a SEDAI continua com o passivo, a gente assume o ativo, isso é a responsabilidade dela. Né? E o que nós conseguimos? Trazer os compromissos desses 2 termos de ajustamento de conduta para o caderno de encargos da concessionária, né? O caderno de encargos da própria concessão. Então, de antemão, para evitar, né, depois ações enfim, que pudessem questionar em juízo a responsabilidade, se era uma sucessão empresarial, se comunicava ou não, se era uma responsabilidade ambiental solidária, enfim, uma discussão infindável. A gente vai ficar aí recursos mais recursos, né, até os tribunais superiores, STJ, STF. A gente conseguiu convencer que até para a segurança jurídica, né, para a própria previsibilidade de investimentos da concessionária era algo positivo. Então conseguimos estabelecer no caderno de encargos o que ficaria de responsabilidade do Estado e da SEDAI e o que seria de responsabilidade das novas concessionárias que viessem a se sagrar vencedoras porque na licitação. Naquela altura não se sabia que era Águas do Rio que não seria se sabia. Uhum. O que até nos facilitou, porque se a gente espera a companhia vencer para depois trazer essa discussão, ela de cara, a Heloísa falou, olha, então eu quero rever a política tarifária. Eu vou ter que aumentar. Então, para evitar até majorações tarifárias, a gente antecipou esse momento e falou, olha, você vai assumir uma concessão já sabendo que além das metas que, né, o Estado e os municípios, por meio, né, do Instituto Rio Metrópole, né, a gente tem aqui, né, uma autarquia, né, interfederativa, que é o Instituto Rio Metrópole, esse arranjo metropolitano, essa governança metropolitana, além daquelas metas, você vai ter essas aqui de honrar esses termos de ajustamento de conduta. Isso aconteceu, inclusive, em relação à denominada área de planejamento 4, que é Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio, e Vargens. A gente tinha outro TAC também importante, né, no complexo Lagunar Barra e Jacarepaguá, que estava correndo o mesmo risco. Então, de forma bem resumida, nós conseguimos trazer isso para dentro do caderno de encargos da concessão e isso foi, né, devidamente aceito. A agência reguladora Genersa, inclusive, encampou, o Estado também, e hoje, né, a gente está observando que elas estão cumprindo. Né, o Estado cumprindo a sua parte. E esses termos foram celebrados no âmbito das ações propostas pelo Ministério Público ou foi extrajudicial? Perfeito, Heloísa. Foi bom você falar isso, porque tem se falado muito, né, no processo estrutural. Foram muitas audiências especiais, né, conduzidas pela doutora Luciana, né, espetacular, da Vara de Fazenda Pública da capital. E depois de muitas audiências, nós conseguimos celebrar, né, na verdade, as assentadas previam esses instrumentos, fizemos TACs homologados em juízo. Então, os termos de ajustamento de conduta foram lastreados por essas ações civis públicas, né, no momento da execução, né, de um acordo embrionário, que existia um acordo embrionário, né, feito no 2º grau, mas muito geral. Na execução desse acordo, surgiram 2 termos de ajustamento de conduta, frutos, né, dessas audiências especiais, do cumprimento de sentença, e a gente homologou em juízo, né, perante a mesma Vara de Fazenda Pública. Enfim, uma vez homologados, títulos executivos, a gente não precisou voltar a novas execuções, novos cumprimentos, eles estão sendo observados. E por último, né, o que eu acho muito importante, que tem tudo a ver com o nosso tema segurança hídrica, né, porque boa parte desses projetos que eu estou falando do PDBG, que foram incorporados do PSAM, são voltados ali para o entorno da Baía de Guanabara, São Gonçalo, Paquetá, né, Pavuna, Belfor Roxo. Ali, óbvio que a gente tem um problema de qualidade da água da Baía de Guanabara, mas a Baía de Guanabara não abastece ninguém, do ponto de vista humano. E qual foi o grande ganho, né, assim, o interessante também dessa modelagem do BNDES? Foi a insistência do Ministério Público de que aquele problema que eu falei do Guandu não voltasse a acontecer. E como? Se a meta, como você bem destacou, Heloísa, é até 2033,
o Ministério Público enfatizou, olha, Nova Iguaçu, na porção do Guandu, né, que Nova Iguaçu drena para o Guandu e drena para a Baía de Guanabara. Nova Iguaçu, Queimados, Seropédica, Piraí, esses municípios a gente não pode aguentar até 2033. O risco é alto para a segurança hídrica. E, felizmente, a meta foi de 5 anos, uma meta bem audaciosa, né? Alguns municípios estão saindo de 10% do esgoto tratado. Por exemplo, né, Nova Iguaçu chega ali a 25%. Queimados, né, pode estar chegando a 10%, porque inaugurou uma estação de tratamento de esgoto de grande porte agora. Mas elas vão ter 5 anos contados, né, da assinatura do contrato para levar 90% da população a ter coleta e tratamento de esgoto e 99% de água tratada. Então, por que isso foi importante? Porque a gente destacou que o plano de bacia hidrográfica do Guandu já trazia esses mananciais estratégicos para abastecimento com alto grau de poluição e que não fazia sentido você começar investindo numa lógica, né, mais mercantilista, mais empresarial, mais arrecadatória, né, mais capitalista, embaixo dos nossos sistemas, onde você de repente consegue arrecadar mais fácil, em detrimento dessas áreas que são mais desafiadoras, mas são mais frágeis do ponto de vista ambiental. Então o Ministério Público conseguiu sensibilizar, né, da importância de se investir na preservação ambiental dos mananciais, deixando, né, o critério econômico-financeiro, embora importante, né, em igual status de igualdade, que aí você vai ter ali, né, um mecanismo do subsídio cruzado, que é altamente complexo, essa identificação de arrecado nas áreas mais ricas, por exemplo, como a capital, para poder investir em municípios menos abastados, como Queimados e Nova Iguaçu. Então, essa lógica dos 5 anos, ela trouxe a reboque também, né? Se não fosse a prestação regionalizada, cruzando municípios ricos, né, municípios com melhores condições econômicas e financeiras, com municípios, né, em menor pé de igualdade econômico-financeira, sem essa lógica de prestação regionalizada, dificilmente seria possível, porque você dependeria da arrecadação de Queimados, Seropédica e Nova Iguaçu para universalizar o saneamento, não só para esses munícipes, né, como também para todos os habitantes da porção oeste da região metropolitana. Você não teria vulto financeiro suficiente, né, para fazer frente a esse desafio. É por isso tão importante o controle exercido pelo Ministério Público, né? Porque isso se chama interesse público guiando aí essas ações. Esses deveres todos previstos, tanto na lei como nos termos de compromisso que você mencionou, são titularizados, vamos dizer assim, são dirigidos para a companhia de abastecimento, né? E o que você destacaria do novo marco legal do saneamento, esse prazo de 2033, né, para que as companhias, né, porque o marco é nacional, mas que as responsáveis pelo abastecimento e tratamento do esgoto, enfim, cumpram esses deveres. Esse prazo é viável? Olha, Luísa, essa é uma pergunta que todo mundo que milita na área, né, se interessa. O saneamento interessa a todos nós, né, assim, em maior ou menor grau, mas no nosso dia a dia, né? Enfim, é inegável a importância da água. A água é vital, a água é direito humano, é direito essencial. E o esgotamento sanitário, idem, né? Seja por questões relacionadas à saúde pública, né? Evitar doenças de veiculação hídrica e como a gente tem debatido aqui, né? Para, inclusive, melhorar as condições, né? de qualidade da água dos nossos mananciais, que vai refletir na água denominada tratada, né? Na água da torneira. Alguns dizem que, infelizmente, né, esse prazo ele não se coaduna com a realidade brasileira, né, que para algumas macrometrópoles, né, macrometrópole paulista ou a região metropolitana do Rio de Janeiro, pode ser que a gente atinja, e ainda assim com muita dificuldade. Eu dou alguns exemplos e depois volto para a lei, que já estão acontecendo no estado do Rio de Janeiro, né? A gente teve 3 grandes conglomerados, né, 3 grandes grupos, o Grupo Águas do Brasil, o Grupo Aegea, né, o Grupo da Iguá, arrematando 3 blocos, né? A Aegea arrematou o bloco 2 e o 4, mas enfim, o outro ficou com o Rio Mais Saneamento, né, que é do Grupo Águas do Brasil, e o Grupo Iguá. E elas já estão questionando que o diagnóstico feito pela SEDAI foi superestimado. Então, olha, alguns argumentos já estão surgindo. Olha, Cachoeiras de Macacu me disseram que coletava 40 e tratava 40. E as companhias, elas tiveram 1 ano para fazer esse levantamento do cadastro.
e elas já estão dizendo, olha, eu fui a campo e identifiquei que é 0 tratado e 20 coletado. Essa não é uma particularidade de Cachoeira de Macacu, isso está acontecendo em outros municípios, e a companhia, né, as companhias, né, essas concessionárias, que são empresas privadas, são né? empresas é bom a gente privadas, frisar. elas estão dizendo, olha, na época a gente teve acesso aos dados, mas não tinha como auditar isso tudo, não tinha como... Embora o edital previsse as vistorias técnicas, né? Esse é um ponto a se considerar. O que é fato é que a agência reguladora, a AGENERS, agora foi provocada por essas companhias e falam assim, olha, eu vou precisar aqui ou aumentar o meu nível de investimentos, isso vai refletir na tarifa, ou eu vou precisar de mais prazo. Isso está bem embrionário, a gente não sabe como é que isso vai se desenvolver, mas já é um risco ao novo marco. A meta, né, do artigo 11b da 11445, com as alterações do novo marco, da 1426, porque isso não está acontecendo só aqui. Então, esses diagnósticos das companhias anteriores, né, como da SEDAI, falíveis, né, com supostas deficiências de dados, vão levar a que o V0, olha, o nosso ponto de partida a gente achou que era 50%, na verdade são 30%. Isso pode levar a comprometer essas metas. Eles vão pedir a revisão dos prazos, né? Pois é. Né? Então, e fora isso, né, a gente sabe que, apesar da lei, como você bem lembrou, né, ter feito aniversário ontem, né, e 4 anos, né, desde a sua publicação, a gente tem muitos municípios, eu vou dar um exemplo aqui, né, o bom de promotor, às vezes, que roda o interior, que você consegue ter dados de outros municípios, Valença, Barra do Piraí, esses municípios que ficaram de fora do bloco, né, desses grandes blocos da concessão, né, denominada concessão da SEDAI, esses municípios estão, ou Rio das Flores, citaria tantos outros, né, com sistemas autônomos de saneamento, os SAIs, sistemas autônomos de abastecimento de esgoto, e já estão questionando, olha, o índice de inadimplência é alto, eu não consigo, né, arrecadar suficientemente para ter essa prestação direta, né, de forma substancial, de forma a atender os objetivos da lei. Muitos estão estagnados, Luísa, muitos estão mantendo o que já existe. Estão arrecadando tarifa para manter o mínimo que já possuem, né? Eu vistoriei algumas estações de tratamento de água que eu fiquei até em dúvida, né, se aquilo era realmente uma estação de tratamento de água. Desde a década de 60, sem qualquer reforma, completamente deterioradas, sem qualquer treinamento do funcionário, com galões de sulfato de alumínio, a pessoa aplicando cloro de qualquer jeito, né? Não tinha nem monitoramento pela vigilância sanitária. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Que a gente tem realidades no próprio estado do Rio de Janeiro, de municípios que ficaram de fora, que se eles não assumirem, né, o bloco metropolitano ou o bloco regional, né, e tem previsão para isso, né, de uma adesão, ou se eles não fizerem uma concessão robusta, com um desafio tremendo aí do ponto de vista da lógica econômico-financeira. Por exemplo, eu cheguei a cogitar por que Valença e Barra do Piraí não se uniam. Aí não, cada um vai seguir com a sua, né? Porque o que o legislador apontou é que quando você tem uma gestão associada de municípios, né, você consegue ter ganho de escala. Então, assim, e fora a realidade brasileira, quem vem estudando o tema acha que é muito provável que, infelizmente, a gente tenha o que aconteceu com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. A gente tem, né, a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e a gente já deve estar na 4ª prorrogação do prazo para os municípios, né, com mais de 10 mil habitantes terem Plano Municipal de Mobilidade Urbana. E aí acaba gerando descrédito, né? Pois é. Vamos torcer para isso não acontecer. Muito obrigada pela entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a seguirem o podcast, a avaliarem o programa, enviarem sugestões. Toda terça-feira, um novo episódio está disponível no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Amperge e no Spotify. Amperge convida, com Heloísa Carpena.